Muito bem, irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Mela, se puder colocar aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 a 17. A gente vai aproveitar essa última EBD, e que hoje é dia da Bíblia também, para a gente falar um pouco sobre a Bíblia. Obrigado, meu irmão. Os irmãos podem compartilhar entre vocês, darem uma olhada. Mas é bem interessante isso, né, irmãos? A gente vê que o reino de Deus é muito maior. O reino de Deus é imenso. Lá em Apocalipse diz que haverá diante do trono de Deus pessoas de toda língua, tribo e nação, né? Quando o texto diz que toda língua confessará a Jesus, ali tem duas possíveis traduções. Pode estar falando da língua órgão, ou seja, todas as pessoas vão confessar que Jesus é o Senhor, e está falando da língua também idioma, ou seja, de que todos os idiomas vão glorificar Jesus Cristo como Senhor. Amém? Então os irmãos podem dar uma olhadinha aí. Acho bem legal essa que a irmã Ana Clara está, que ela tem mandarim e português. Então se você quiser aprender mandarim, eu lhe empresto por uns dias, para você aprender mandarim. Vamos ler todos juntos aqui, ó, 2 Timóteo 3,14. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então, Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está dizendo, olha, tu permanece naquilo que tu recebeu. O que Timóteo recebeu, irmãos? O que Timóteo recebeu, irmão Miro? A palavra de Deus. E de quem ele recebeu a palavra de Deus? Primeiro da avó e da mãe dele, né? Eunice, Lloyd, recebeu primeiro delas, desde a infância ele recebeu, e depois de Paulo, né? Então ele deveria permanecer. E acho interessante a expressão que Paulo usa, nas sagradas letras. Ou seja, cada letra, cada palavra que contém aí nesse livro é sagrada. Por quê? Porque foi inspirada por Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos enviou um livro. E o texto diz que esse livro nos foi enviado, vamos ler todos juntos aqui, ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Deus nos deu um livro, Ele inspirou um livro, a fim de que nós sejamos, por meio de Jesus, transformados, até que um dia nós seremos perfeitos. E nós somos, por meio desse livro, também preparados para toda boa obra. Como que eu posso fazer aquilo que Deus manda? Como que eu posso andar num caminho agradável a Deus? Somente por meio da sua palavra. Irmã Ellen, eu mandei um slide lá no grupo da mídia com umas imagens. Hoje eu estou botando você para trabalhar bastante aí, né? Meus irmãos, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Eu queria ouvir dos irmãos. A palavra de Deus. Muito bem. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem. A revelação escrita de Deus ao homem.
É interessante que a palavra grega biblos, né, traz a ideia de uma coletânea de livros. Não é apenas um livro, é um grande livro formado por 66 livros. A palavra de Deus é inspirada, suficiente e é autoridade de fé para as nossas vidas e de prática também. Ela é composta, como nós vemos aqui, por 66 livros, dos quais 39 estão no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Certo? Lá no Antigo Testamento nós temos, no Velho Testamento. É interessante, você já parou para pensar como que é dividida a Bíblia? Tem gente que se confunde demais na Bíblia porque pensa que a Bíblia está descrita ou organizada de forma cronológica. E a Bíblia não está organizada de forma cronológica. A Bíblia ela está organizada por gêneros literários ou por tipo de escrita. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui em Bom Jesus tem biblioteca? Eu acho que municipal não mais. Mas eu lembro que lá em Paulistana tinha uma biblioteca. E na infância a gente não tinha acesso à internet. Então, quando a professora passava, quando eu falo assim, não tinha internet, a Valéria chega, como assim? Teve um dia na vida que não teve internet? Não tinha internet não, né, Miro? E aí a gente ia lá na biblioteca, uma biblioteca cheiro de mofo danado na biblioteca do municipal, e nós entrávamos lá para procurar os livros. Os irmãos se lembram das enciclopédias, né? Aqueles livrões grandes que a gente pesquisava os assuntos para fazer os trabalhos. E aí quando chegava lá, imagina só, irmãos, eu quero que você pense comigo, um prédio com milhares de livros. Como que você vai encontrar o livro que você quer lá dentro daquele prédio? Eu não tenho milhares de livros, queria eu, mas não tenho. E às vezes eu procurando um livro, falta encontrar no meio dos meus. Lá na biblioteca, você tem o quê? Uma organização. Por exemplo, é comum que na biblioteca você tenha as seções. Então, você chega aqui com a bibliotecária e ela diz assim, olha, essa primeira seção é a seção de história. Essa segunda é de geografia. Essa terceira é a de literatura. E essa outra aqui é a de ciências. Então, a pessoa, quando ela precisa de um livro, ela vai lá na seção tal, na prateleira tal, e pega o livro número tal. Por quê? Porque está tudo organizado. Fica bem mais fácil, não é verdade? A Bíblia também está organizada desta maneira. Então, nós temos na Bíblia, imagina que a Bíblia é uma biblioteca. Nós temos as seções. E essas seções são, lá no Antigo Testamento, nós temos a primeira seção, que é chamada de Pentateuco. Os 5 livros de Moisés. Certo? Que era chamado pelos judeus de a Torá. São os 5 livros de Moisés. Depois, de Josué até Esté, nós temos os chamados livros históricos. Eles contam a história do povo de Israel desde a entrada na terra até o exílio, quando o povo é tirado da terra. Então nós temos aí a história do povo de Israel. Nesses livros, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós já temos 2 seções. Quais são? Vamos lá? Pentateuco e depois livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Depois dessa, nós temos a terceira seção da Bíblia, que é chamada de poesias, ou livros poéticos. Nós temos dentro da poesia, nós temos dentro do gênero poético, nós temos a poesia e também a literatura de sabedoria. Quais são? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Terminou ali, aí nós temos aqui essa grande seção, que são chamados de profetas. Dentro dos profetas, nós temos os profetas o quê?
maiores e os menores. Qual a diferença entre os profetas maiores e os menores? Não é de importância, irmãos, é apenas o tamanho do livro. Esses 4 primeiros são livros maiores, os outros são menores. E o último livro dessa seção de profecias é o livro de Malaquias. Depois desse período, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um período chamado de período interbíblico ou intertestamentário. Foi um período de 400 anos de silêncio, onde não houve profecia em Israel. Até a chegada de quem? De João Batista, né, o último dos profetas, que veio para preparar o caminho, como Malaquias havia profetizado. Essa voz que clama no deserto, que aplana as veredas, que prepara os caminhos para a chegada do rei. Aí nós chegamos no Novo Testamento. Aqui os irmãos dominam. A primeira seção nós chamamos de evangelhos, que vão contar sobre a vida, a obra e os ensinamentos de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Quais são? Todos juntos. Mateus e João. São os 4 evangelhos. Tá? Depois nós temos mais um livro histórico ali, que é o livro de Atos, que conta a história da igreja, do início da igreja, desde a descida do Espírito Santo, até a chegada de Paulo em Roma. Então nós temos ali o livro de Atos. Como que o evangelho de Cristo se espalhou pelo mundo. E nós temos as epístolas. O que é uma epístola? É uma carta. Então, naquela época não tinha, viu, Valéria? Não tinha Zap, não tinha redes sociais. Como que os apóstolos, como que eles se comunicavam com as igrejas? Por meio de cartas. E essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo e servem para nós como palavra de Deus até o dia de hoje. Quais são as cartas? Nós temos 13 delas foram escritas por Paulo, são chamadas de cartas paulinas, e nós temos ali 8 delas que são chamadas de cartas gerais. Por que são gerais? Porque elas foram escritas por outros autores. Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem foi o autor, não está claro quem foi o autor. Tiago, Pedro, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, tá bom? É o Judas, irmão de Jesus, filho de Maria e José, que também se tornou discípulo e líder da igreja. E o último livro dos 66 é a profecia, o livro de Apocalipse. Tá? Então os irmãos entenderam como que a Bíblia está organizada? Ela está organizada em seções. Quando você aprende isso, fica até mais fácil de você abrir a Bíblia e encontrar o livro que você tanto procura. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muita dificuldade. Todo crente novo convertido é uma luta para achar. E quando é profeta, os profetas menores, aí é que é difícil, né? E aí primeiro eu tinha uma Bíblia dessa, normal assim. Aí eu saí na cidade procurando uma Bíblia, porque tinha um colega meu que tinha uma Bíblia com índice na lateral. Os irmãos já viram essas Bíblias com índice? Aqui na lateral. Aí eu comprei uma Bíblia com índice na lateral. Mas hoje em dia, quando eu chego aqui, eu estou fazendo discipulado com um irmão novo convertido. Primeira vez que eu sentei com ele, foi ensinando ele a encontrar os livros da Bíblia. E é muito simples, porque está aqui, ó, muito claro para nós. Então, a Bíblia é composta por quantos livros, irmãos? Quantos livros, meus irmãos? 66. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Quanto tempo mais ou menos durou para ser escrita toda a Bíblia? Cerca de 1.600 anos. Né? E ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Mas o mais incrível, eu quero que você pense comigo. Imagine um livro. Quem já tentou escrever um livro aqui? É complicado escrever um livro, né?
Agora imagina um livro escrito por 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, em 3 continentes diferentes, em vários países diferentes, culturas diferentes, tudo isso, pessoas diferentes. E quando você termina o livro ele conta uma única história, coesa, inerrante, sem equívocos. Como que a gente pode explicar isso, irmãos? A explicação está em que a Bíblia, nós lemos lá, em 2 Timóteo 3, irmão Rosalvo. A inspiração do Espírito Santo. Então, homens santos, o apóstolo Pedro fala, a Bíblia foi escrita por homens santos, mas não vindo da vontade humana, mas da vontade de Deus, ou seja, o Espírito Santo foi quem inspirou sobre esses homens a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 1, verso de 20 a 21. 2 Pedro 1, de 20 a 21. Vamos lá. Vamos ler todos juntos, ó. Sabendo primeiramente isto, todos juntos, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Ficou claro para os irmãos? Então, homens santos. Quando alguém disser assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, o que é que você vai dizer? Você está certo. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens santos, homens inspirados por Deus. Amém? Pode passar bem aí, irmã Ellen, naquele slide para mostrar para os irmãos. Aí, pode passar. Aqui é como eu falei, ó, as formas como a Bíblia foi escrita. A primeira forma que a palavra de Deus foi escrita foi qual? Em tábuas de pedra pelo próprio Deus. Onde é que a gente vê isso, irmão Caio? Onde que a gente vê isso, irmão Miro? Deus escrevendo nas tábuas da lei. No livro do Êxodo. Perfeito. Os 10 mandamentos. Essa é a primeira forma escrita da palavra de Deus, foi o próprio Deus nas tábuas da lei. E aí depois nós tivemos os escritos, os pergaminhos. E aí é interessante, irmãos, porque quem que escreve os primeiros livros da Bíblia? Moisés. Onde que Moisés foi criado? Onde que Moisés foi criado? No Egito, no palácio de Faraó. E ali ele recebeu o quê? Educação egípcia. Você sabia que foram os egípcios que inventaram, por exemplo, o papiro, que eram feitos esses pergaminhos? Então, muito provavelmente, até isso Deus usou, a educação de Moisés, a tecnologia dos egípcios na época, para poder escrever os primeiros livros da Bíblia, né? E aí a gente tinha os pergaminhos. Quando Jesus está lá em Nazaré, na sinagoga, e ele abre o livro da lei, era o quê? Era mais ou menos um livro como esse, irmãos, ó. Era um pergaminho. Então, os pergaminhos. A Bíblia, como você tem hoje, ela vai surgir no século XVI, com a Reforma Protestante, mas principalmente com a invenção de Gutenberg, a imprensa. E aí surgiram os primeiros livros assim. Mas antigamente a Bíblia era daquela forma. Olha que interessante aqui, ó, como que era escrito. Pode passar, irmã Ellen. Olha aqui o alfabeto hebraico, né? E assim, o alfabeto hebraico, apesar de ser um pouco diferente do alfabeto nosso, ele tem suas similaridades, irmã Antonina. Por quê? Porque tanto o hebraico quanto o nosso, ele é baseado no alfabeto fenício, que foi aquele primeiro alfabeto. Por exemplo, as duas primeiras letras do alfabeto hebraico é Aleph e Bet, né? E do grego também é Alfa e Bet,
que vai dar origem o nome alfabeto. Né? Então, vem daí. Pode passar. Aqui é o alfabeto hebraico, a Bíblia hebraica. Ó, lembra que eu falei que depois foram acrescentados os símbolos pelos maçoretas? Ó, aqui, ó. Aqui são as vogais. Mas no texto original não tinha. Foram esses grupos que adicionaram. Mas assim, eles adicionaram só para facilitar o quê? A leitura. Porque depois que o povo voltou de lá, eles não conseguiam ler. No alfabeto não. Esse é só os símbolos maçoretes. No alfabeto hebraico não tem vogal. A vogal é só no som. Não tem registro de vogal. É interessante isso, né? Então eles leem e a vogal vem pela tradição. Pela tradição eles sabem que aquela palavra tem aqueles seguintes sons vocálicos. Pode passar. E aqui é o alfabeto grego, né? Que foi escrito aí o Novo Testamento. A gente conhece muito desses símbolos da matemática, né? Mas aqui o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Alguma pergunta, irmãos? É só para os irmãos terem uma ideia. Claro, quando a gente vai dar uma aula sobre idiomas da Bíblia, a gente aprofunda, mas é para os irmãos terem uma ideia de como que a Bíblia foi escrita, como ela foi inspirada, como que ela chegou até nós. Outro ponto interessante, olha só, é a questão da preservação das Escrituras. Eu me lembro, quando eu me converti, um dia eu cheguei para o meu pai e disse assim: pai, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Sabe o que meu pai me disse? E quem me garante que os homens não mudaram a Bíblia? Olha a pergunta dele. E eu não tive, novo convertido, não tive o que responder para ele. Hoje eu saberia o que responder para ele. Quem me garante que não mudaram a Bíblia? Que de lá para cá já traduziram, a Bíblia é o livro mais impresso e publicado e mais vendido de toda a história da humanidade. É a Bíblia. Então ele me perguntou isso. Aí tem um ponto interessante. Uma das doutrinas da Bíblia é a questão da preservação. Nós cremos que a Bíblia, ela desde quando foi escrita até hoje, ela tem sido preservada por Deus para nós. E aí teve algo interessante que aconteceu lá em 1947. Olha só. Tem lá perto do Mar Morto, ali na região de Israel, tem uma região lá chamada Qumran. E tinha um menino lá cuidando de umas cabras. 1947. Aí ele estava cuidando de umas cabras, irmão. Aí a cabra desapareceu. Aí ele foi atrás da cabra e ele acabou encontrando uma caverna, um buraco. E quando ele entrou lá dentro, meus irmãos, por acaso, o que ele encontrou? Ele encontrou ali um sítio arqueológico, né, onde era uma grande biblioteca, onde haviam ali guardados centenas, na verdade milhares, de pergaminhos, que são chamados hoje de pergaminhos do Mar Morto. Já ouviram falar dos pergaminhos do Mar Morto? Então eles encontraram ali esses pergaminhos. Eram manuscritos. E esses manuscritos, eles tinham manuscrito desde 200 antes de Cristo até 70 depois de Cristo. E continha partes de praticamente todo o Antigo Testamento, com destaque para o livro de Isaías. Aí os arqueólogos foram lá, limparam tudo, pegaram, levaram para o museu. Tem um museu lá. Quem for lá em Jerusalém, eu vou lhe dar 2 conselhos, os irmãos aqui da igreja. Se um dia você for em Jerusalém, primeiro, leve seu pastor junto com você. E segundo, vá lá no Museu da Bíblia, lá em Jerusalém. E lá tem os manuscritos do Mar Morto. Né? E é incrível assim, irmãos, porque o que eles fizeram, irmão Miro? Eles pegaram esses manuscritos, centenas de manuscritos, de 2000 anos atrás, e eles pegaram os manuscritos e compararam com a Bíblia que nós temos hoje. E qual a conclusão que eles chegaram? Não há praticamente o quê? Nenhuma mudança. Os manuscritos que nós temos hoje são idênticos aos manuscritos
de 2000 anos atrás. Isso aí foi uma lapada, né, nos ateus, naqueles que criticavam a Bíblia, mostrando que Deus preserva a sua palavra. Glória a Deus. 1 Pedro 1,25. Coloque aí, irmã Ellen, que demonstra isso. 1 Pedro 1,25. Todos juntos? A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, ela permanece eternamente. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Né? Diz que havia um homem, um filósofo existencialista chamado Voltaire, que ele não acreditava em Deus. E ele dizia, olha, daqui 100 anos o cristianismo terá sumido da face da terra. E ele sempre pregava e ensinava isso. E é interessante, irmãos, que esse homem morreu. E aí tem uma história interessante, que 100 anos depois, do local onde ele morava, foi aberta uma das primeiras sociedades bíblicas da Inglaterra, que imprimiu mais de 10 milhões de Bíblias. Ou seja, ele passou, mas a palavra de Deus permaneceu. A palavra de Deus permanece. Amém? Não é isso que a Bíblia diz? Passarão terra e céu, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. A palavra de Deus é digna de confiança, irmãos. Outro ponto interessante, caminhando aqui para o final do nosso estudo, é a respeito da tradução da Bíblia, que eu queria compartilhar com os irmãos. Porque, por muito tempo, a Bíblia foi escrita, como eu disse, em hebraico e grego. Mas aí nós tivemos um período onde houve o desvio da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tirou os originais e ela colocou como tradução oficial a língua latina, certo? Que era uma Bíblia chamada de Vulgata, que foi traduzida por Jerônimo. Então, a Vulgata, a Bíblia em latim, ela se tornou a Bíblia oficial. Inclusive, por muito tempo, as missas na Igreja Católica eram celebradas em latim. O povo não conhecia a Bíblia, o povo não falava latim, só quem falava latim era o clero. Eram os padres, os bispos, o povo não conhecia, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E quem foi que lutou por isso? Foi, primeiro, os chamados pré-reformadores, homens como John Hus, Wycliffe, que eles lutaram para que a Bíblia fosse traduzida no idioma do povo. E, posteriormente, os reformadores. Lutero foi o primeiro que traduziu toda a Bíblia para o idioma alemão. Na Inglaterra, depois a gente teve a tradução chamada de King James, né, que foi o rei Tiago, o rei James, que mandou traduzir toda a Bíblia para o inglês. Então, a tradução também é muito importante. Por quê? Para que o povo conheça a palavra de Deus. Falei para os irmãos de João Ferreira de Almeida, primeiro tradutor da Bíblia, né, que, movido por um profundo zelo pelas Escrituras, iniciou ainda jovem a tradução do Novo Testamento para o português. E o seu trabalho deu origem às versões Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada e outras que nós usamos hoje. Inclusive essa aqui, ó. RA é o que? Almeida Revista e Atualizada. Essa tradução que nós estamos lendo foi escrita, irmãos, lá em 1600, por volta de 1650, por um homem chamado João Ferreira de Almeida. Quase 400 anos. Um homem de Deus. Então, a importância disso. Por isso que nós estávamos orando aqui, pedindo ao Senhor o quê? Que Deus levante missionários, tradutores, para que a Bíblia chegue a todos os povos. Porque Jesus disse o quê antes de subir ao céu, irmãos? E este evangelho, está lá em Mateus capítulo 20. E este evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para que Jesus volte, é necessário que aconteça o quê, irmão chefinho? Para que Jesus volte, é necessário que aconteça o quê? Alguém sabe me dizer?
o evangelho seja pregado em todas as nações. E isso envolve também traduzir a Bíblia, para que o povo dessas nações conheçam o evangelho, para que eles conheçam a palavra de Deus. Né? Então, isso é o que. Sabe o que a gente tem feito lá em casa, no culto doméstico? O Samuel, ele tem um globo. A gente colocou lá o nosso momento de oração por missões. Aí quando a gente senta para fazer o culto doméstico, meu Germano, eu giro o globo, aí o Samuel bota o dedo. Aí no país que para o dedo, aí a gente vai pesquisar lá, a gente vai orar por aquele país. Esses dias nós oramos pelo Turcomenistão. Aí a gente vê qual é o idioma, se ali já tem crentes, e aí nós oramos por aquele país. Eu e minha família, nós oramos para que a Bíblia seja traduzida, para que aquele povo conheça Jesus. Porque eu quero muito que Jesus volte para nos buscar. Então eu tenho orado a Deus para que o Evangelho seja conhecido nesses lugares. Né? Então, a palavra de Deus também, meus irmãos, é autoridade. Nós, como batistas, nós temos um princípio. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso aqui todo mundo sabe. Eu estou pensando uma hora de botar em algum lugar isso aqui, bem grande aqui na igreja. Não sei se dá certo botar aqui em cima, eu vou ver depois como é que eu vou fazer. Mas a Bíblia é autoridade sobre essa igreja. Não é o pastor Fábio. O pastor Fábio é o homem de Deus usado para que a autoridade da Bíblia venha sobre a igreja, mas a Bíblia é quem manda em nós, a Bíblia é quem nos direciona. A Bíblia é a palavra de Deus, ela nos santifica. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para concluir, irmãos, eu queria falar sobre o propósito da Bíblia e a nossa responsabilidade. Qual é o propósito da Bíblia? A Bíblia foi dada por Deus, e eu botei aqui 4 coisas. Primeiro, revelar quem Deus é. Como que eu sei quem Deus é? Através da Bíblia. Olhando para a palavra de Deus, atributos de Deus, quem Deus é. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é eterno, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Como que eu conheço a Deus? Pela palavra. Não foi que alguém chegou um dia e me contou isso. Eu sei pela palavra. Revelar quem Deus é. Segundo, apontar para a salvação em Cristo Jesus. Então, lembra que Paulo fala a Timóteo, as sagradas letras que te fizeram sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, ler a Bíblia não salva por si só. Eu li a Bíblia e fui salvo. Ler a Bíblia nos aponta para a pessoa de quem? De Jesus. E ela é quem nos salva. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos Jesus, somos salvos. Terceiro, a Bíblia foi dada para transformar, olha só, a vida do crente, ou seja, para revelar a vontade de Deus para o crente. Como é que eu sei a vontade de Deus? Preciso tomar uma decisão. Como que eu vou tomar essa decisão? Baseado no meu coração? Jeremias diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Você vai confiar no enganoso? Baseado na palavra. Então, como a palavra me direciona. E por fim, a Bíblia nos é dada para preparar a igreja para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. É a Bíblia quem prepara a igreja para toda boa obra. A Escritura não foi dada apenas para informar, mas para transformar. Quero que você repita comigo. A Bíblia, vamos lá. A Bíblia não foi dada apenas para informar, mas para transformar. Eu queria que você guardasse isso. Porque tem gente que acha que, eu sei muito de Bíblia. A Bíblia não é um livro de informação. O livro é um livro de transformação. Se você quer informação, você tem o Google, você tem o ChatGPT, você tem lá as enciclopédias, tem informação. Todo lugar tem informação. E hoje o que não falta é informação, não é não, irmãos? Claro que é importante ter informação. Mas informação sem transformação não vai nos levar para perto de Deus. Então, a Bíblia é um livro feito para transformar. E essa é a responsabilidade
do crente. E aí eu queria, antes de falar, ouvir dos irmãos. Com tudo que a gente aprendeu, qual é a sua responsabilidade? Deus já deu a sua palavra. Queria ouvir dos irmãos. Vamos lá. Qual é a nossa responsabilidade diante da Bíblia? Irmão Rosal, fale alto para nós. Ensinar outros, ensinar a Bíblia. Então, o irmão Rosal acertou um dos que eu anotei aqui. Ensinar a Bíblia. Por quê? Mateus 28, 20 diz o quê? Que a igreja deveria fazer discípulos das nações, o quê, irmão Miro? Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho. Então, é responsabilidade da igreja ensinar a Bíblia. Mas não é só essa. O que mais? O que mais que é nossa responsabilidade como crente? Ensinar, só ensinar. Opa! Obedecer a palavra de Deus. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Jesus disse o quê? Vocês me amarão se obedecerem os meus mandamentos. No final do Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e me obedece é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é obedecer a palavra. A gente tem que obedecer. Mas não é só isso. Ensinar e obedecer. O irmão acertou as duas últimas que eu botei. Obedecer e ensinar. Tem mais? Meu irmão, para mim a mais clara vocês não falaram. Amar a palavra de Deus, tu tem que amar a palavra, sim, está certo. Mas tem mais. Para fazer tudo isso, para amar, para obedecer, para ensinar, eu tenho que fazer o quê, João? João Henrique, o que eu tenho que fazer com a Bíblia? Para eu poder ler, amar, obedecer, conhecer. E como que eu vou conhecer? Ler. Então a minha responsabilidade é estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Os irmãos concordam comigo? E como que eu vou obedecer se eu não sei o que a Bíblia está dizendo? Como que eu vou ensinar? Pior ainda, como que eu vou ensinar se eu não aprendi ainda? Então eu tenho que estudar a Bíblia, tenho que ler, estudar, conhecer a palavra, certo? Amém? Eu colocaria mais um, além de tudo isso que os irmãos fez, né? Que eu acho que a gente não fala muito hoje, meditar na palavra de Deus, tá? Então eu colocaria assim, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Amar é o principal, porque se eu não amo a palavra, eu não vou fazer nada disso. Se eu amo a Jesus, eu amo a palavra que Jesus me deu. Se eu amo a Cristo, eu amo a sua palavra. E se eu amo a Cristo e amo a sua palavra, eu vou estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Amém?